Um mecânico de beira de estrada, conhecido por remendar motores com arame, comprou um celeiro abandonado que ninguém queria. Riram, dizendo que ele tinha comprado cupim. Mas um barulho vindo do chão revelou um segredo que atravessou gerações. Valdir Moura era a personificação da resiliência no árido interior de Goiás. Pai de 3 filhos, ele vivia para sua família, e seu trabalho era a única ponte para um futuro um pouco mais seguro. Sua oficina era um espaço improvisado à beira da rodovia, sob um toldo esfarrapado que mal protegia do sol escaldante ou das chuvas torrenciais. Ali, entre o cheiro de óleo queimado e a poeira constante, Valdir operava milagres diários. Com mãos calejadas e uma inteligência prática aguçada, ele consertava de tudo: carros velhos que pareciam ter dado seu último suspiro, tratores que insistiam em falhar no meio da colheita e até bombas d'água essenciais para a sobrevivência das pequenas propriedades da região. Seu apelido, o homem que remenda motor com arame, não era um deboche, mas um reconhecimento de sua capacidade de fazer o impossível com recursos mínimos. Ele era um mecânico de verdade, um artista da gambiarra funcional, sempre honesto em seus preços e dedicado ao seu ofício. Contudo, a rotina precária pesava. Valdir sonhava não com a riqueza, mas com a dignidade. Ele queria uma oficina de verdade. Um lugar com paredes sólidas, um telhado que não gotejasse, ferramentas organizadas e um letreiro que anunciasse com orgulho o nome de sua família. Um espaço onde seus filhos pudessem ver o pai construindo algo duradouro. E onde Pedroca, seu primogênito, já com um olho atento para o motor e as mãos curiosas para as engrenagens, pudesse aprender e, um dia, quem sabe, dar continuidade ao negócio. Esse sonho era o motor que impulsionava Valdir a cada amanhecer, a cada parafuso apertado, a cada motor que ele fazia roncar novamente. A oportunidade, ou o que muitos consideraram um fardo, surgiu de forma inesperada. Valdir herdou um celeiro antigo de um parente distante. Um imóvel que jazia esquecido na periferia da cidade, tomado pelo mato e pelo abandono. Ninguém mais demonstrava interesse por aquela estrutura dilapidada. As telhas estavam quebradas, as madeiras rangiam ao menor vento, e um cheiro forte de mofo e terra úmida impregnava o ar. O terreno ao redor estava completamente invadido pela vegetação, e a construção parecia prestes a ceder. Os vizinhos e conhecidos, ao saberem da aquisição, não pouparam os comentários sarcásticos. Valdir comprou foi cupim e teia de aranha, diziam alguns com um riso zombeteiro. Vai gastar o que não tem para reformar uma ruína, sentenciavam outros, balançando a cabeça em desaprovação. A maioria via apenas um amontoado de madeira podre e barro batido, um problema, não uma solução. O ceticismo era palpável, e a cada piada, a cada olhar de pena, Valdir sentia o peso da dúvida. Ele sabia que o desafio era imenso, mas Valdir não era homem de desistir facilmente. Ele era um mecânico, acostumado a ver potencial em máquinas enferrujadas e peças quebradas. Onde os outros viam apenas ruína, ele enxergava um esqueleto, uma estrutura que, com muito trabalho e suor, poderia ser transformada. Era um risco, sim, talvez o maior de sua vida, envolvendo suas poucas economias e a esperança de sua família. Mas parado diante do celeiro, sob o sol que começava a se pôr, Valdir não via apenas o passado de abandono. Ele via o futuro, um futuro onde aquele celeiro seria o alicerce de seu sonho, a oficina que ele tanto almejava para si e para seus filhos. Em seus olhos misturavam-se a fadiga do trabalho árduo, a pontada das zombarias e, mais forte que tudo, a chama teimosa da esperança. O celeiro que Valdir Moura havia adquirido era, à primeira vista, um monumento ao abandono. Sua estrutura, embora ainda de pé, parecia desafiar a gravidade, sustentada mais pela memória do que pela solidez.
As paredes de madeira, antes pintadas, exibiam agora uma pátina de musgo e poeira, com tábuas soltas que rangiam a cada sopro de vento. O telhado, uma colcha de retalhos de telhas quebradas e remendos improvisados, deixava a luz solar penetrar em feixes esparsos, revelando nuvens de poeira suspensas no ar. Por dentro, o cenário era ainda mais desolador. O piso, de barro batido e irregular, apresentava buracos e elevações, vestígios de décadas de uso e negligência. Teias de aranha, grossas e empoeiradas, pendiam como cortinas esquecidas, adornando cada canto e cada viga. O cheiro era uma mistura pungente de terra úmida, madeira velha e mofo, um aroma que contava a história de um lugar esquecido pelo tempo, onde a natureza havia começado a reivindicar seu espaço. Pilhas de entulho, ferramentas enferrujadas e pedaços de madeira podre jaziam espalhados, testemunhas silenciosas de um passado remoto e desconhecido. A sensação era de que o celeiro estava em um estado de hibernação profunda, aguardando um despertar que poucos acreditariam ser possível. Mas Valdir não estava sozinho em sua empreitada. Ao seu lado, como sempre, estava Nina, sua esposa. Mulher de fibra e de poucas palavras, Nina era o alicerce emocional da família. Ela não era de grandes discursos, mas seu olhar firme e seu apoio incondicional eram a força silenciosa que impulsionava Valdir. Ela via além da ruína, enxergando no brilho dos olhos do marido a promessa de um futuro melhor. E Pedroca, o filho mais velho, um garoto de 12 anos com uma inteligência precoce e uma curiosidade insaciável por tudo que envolvia motores e engrenagens, era o braço direito de Valdir. Ele já passava horas na oficina improvisada do pai, observando, aprendendo e, sempre que possível, oferecendo sua pequena ajuda. A família Moura se uniu em torno do projeto do celeiro. Nos fins de semana e após o expediente de Valdir, eles se dedicavam à árdua tarefa de limpeza e organização. Nina varria as teias e a poeira, enquanto Valdir e Pedroca removiam o entulho, separavam o que podia ser reaproveitado e sonhavam em voz alta com a futura oficina. Cada pedaço de madeira podre retirado, cada canto limpo, era um passo em direção ao sonho compartilhado. Aquele lugar, antes sombrio e esquecido, começava a ganhar vida com a energia e a esperança da família. A movimentação no antigo celeiro não passou despercebida. Seu Itamar, um vizinho antigo com mais de 80 anos e uma memória afiada para as histórias locais, observava Valdir e sua família com uma curiosidade peculiar. Itamar era o tipo de homem que parecia ter visto de tudo, e seus olhos, por trás de óculos grossos, carregavam a sabedoria de quem conhecia os segredos daquelas terras. Ele passava em frente ao celeiro, parava por alguns instantes e, com um sorriso enigmático, soltava frases que pareciam flutuar no ar. Esse lugar guardou muita coisa, Valdir, ele disse um dia, enquanto Valdir tentava arrancar um arbusto teimoso. Em outra ocasião, ao ver Pedroca ajudando o pai, Itamar comentou: "As paredes têm ouvidos e as vigas memórias." Ele nunca revelava detalhes, mas suas palavras plantavam uma semente de curiosidade, uma sensação de que o celeiro, de fato, abrigava mais do que apenas poeira e teias. Valdir, no entanto, estava focado na parte prática. Ele precisava nivelar o piso de barro para construir a fundação da nova oficina. Com uma pá e um picareta, ele começou a trabalhar, removendo as camadas superiores de terra e compactando o solo. Foi durante esse processo que ele sentiu a primeira anomalia. Em um ponto específico, no centro do celeiro, a pá atingiu algo que não era terra nem pedra. Havia uma irregularidade sob o piso, um som oco que ecoava de forma estranha. Valdir tentou ignorar, atribuindo a sensação a alguma raiz antiga ou a um pedaço de rocha. Ele continuou a cavar ao redor, determinado a manter o ritmo da reforma.
Mas o barulho persistia, uma vibração sutil, quase inaudível, que parecia vir das profundezas do solo. Era como um chamado, uma batida surda que, a cada golpe de pá, ficava mais insistente, desafiando Valdir a desvendar o que o celeiro afinal tentava lhe dizer. O barulho persistente e a estranha irregularidade no piso do celeiro se tornaram uma obsessão para Valdir. Ele tentou ignorar, focado na urgência da reforma e na escassez de tempo e recursos. No entanto, sua mente prática e sua experiência como mecânico, que sempre o levavam a investigar a origem de qualquer falha ou anomalia, não permitiam que ele simplesmente deixasse de lado aquele chamado vindo do solo. Aquela batida surda, quase um eco distante, parecia desafiá-lo diretamente. Na manhã seguinte, Valdir tomou uma decisão. Com o sol ainda nascendo e pintando o horizonte de tons alaranjados, ele se dirigiu ao celeiro, não com a pá para nivelar o barro, mas com ferramentas mais específicas para uma investigação. Pegou sua pá mais resistente, uma picareta e uma pequena alavanca de ferro. Nina e Pedroca, percebendo a mudança em sua rotina, observavam-no com uma mistura de curiosidade e apreensão. Eles sabiam que quando Valdir decidia investigar algo, ele não parava até encontrar uma resposta. Pedroca, com sua energia juvenil, logo se aproximou, oferecendo-se para ajudar. Valdir indicou o ponto exato onde a pá havia encontrado resistência no dia anterior. Um local bem no centro do celeiro, onde o piso de barro batido parecia ligeiramente mais elevado. Valdir começou a cavar com precisão. O barro, seco na superfície, logo deu lugar a uma terra mais úmida e compactada. Ele trabalhava com método, removendo camadas de solo, enquanto Pedroca o ajudava a afastar a terra escavada. O suor escorria pelo rosto de Valdir, mas seus olhos estavam fixos no chão, procurando qualquer sinal. A cada golpe de picareta, o som oco parecia ficar mais nítido, mais próximo. De repente, a pá de Valdir atingiu algo com um som distinto, um clunk metálico que não deixava dúvidas. Não era uma pedra, nem uma raiz. Era metal. Valdir parou, o coração acelerado. Pedroca, ao seu lado, arregalou os olhos. Com mais cuidado, Valdir começou a remover a terra ao redor do objeto, usando as mãos para não danificar o que quer que estivesse ali. Aos poucos, uma superfície escura e enferrujada começou a surgir. Era um objeto retangular, pesado, com cantos arredondados e a textura áspera do ferro antigo. Conforme mais terra era removida, a forma se tornava inconfundível. Era um cofre. Um cofre de ferro, antigo, completamente tomado pela ferrugem e pela sujeira de décadas, talvez séculos, enterrado sob o celeiro. Sua presença ali, escondida e esquecida, era um mistério palpável. A notícia do achado se espalhou rapidamente para Nina, que veio correndo. A família se reuniu em torno do cofre, a antecipação crescendo a cada segundo. O objeto era pesado demais para ser removido facilmente, então Valdir decidiu tentar abri-lo ali mesmo. Não havia fechadura visível, apenas uma tampa sólida, selada pela ferrugem e pelo tempo. Com a alavanca de ferro, Valdir começou a forçar as bordas. O som do metal rangendo e gemendo era alto no silêncio do celeiro, um som que parecia ecoar a própria história do lugar. Com um esforço final, a tampa cedeu, revelando o interior. Dentro do cofre não havia ouro, joias ou moedas antigas. Em vez disso, Valdir encontrou pilhas de papéis amarelados pelo tempo, cuidadosamente organizados e protegidos por uma lona grossa que milagrosamente resistira à umidade. Havia também algumas peças metálicas, pequenas e intrincadas, que Valdir, com seu olhar treinado de mecânico, reconheceu como componentes de motores, mas de um tipo que ele nunca havia visto antes, com um acabamento e um design incomuns.
O que mais chamou sua atenção, no entanto, foram os desenhos técnicos meticulosos, diagramas complexos de máquinas e mecanismos, todos com uma precisão impressionante, e, entre eles, o que pareciam ser moldes de patentes industriais, documentos oficiais datados de meados do século XX, especificamente de 1950. Eram planos de invenções esquecidas, como Valdir pensou de imediato. Invenções que pareciam estar muito à frente de seu tempo. O espanto tomou conta da família. Nina, com a mão sobre a boca, observava os papéis com uma expressão de incredulidade. Pedroca, fascinado, pegou um dos desenhos, seus olhos percorrendo as linhas e os símbolos com uma curiosidade insaciável. Valdir, por sua vez, sentiu uma mistura de perplexidade e um respeito profundo. Aquilo não era um achado comum, uma simples relíquia. Era algo de valor inestimável, um tesouro de conhecimento e engenhosidade. A percepção de que o celeiro guardava um mistério muito maior do que qualquer um poderia imaginar tomou conta de Valdir. O que eles haviam encontrado não eram apenas papéis velhos, mas fragmentos de uma história esquecida, com um potencial e um significado que a família Moura ainda estava longe de compreender. Após a abertura do cofre, o interior do celeiro transformou-se em um centro de descobertas para Valdir e Pedroca. Com os papéis amarelados e as peças metálicas espalhadas sobre um pedaço de lona limpa, pai e filho debruçaram-se sobre os achados, tentando decifrar o enigma que tinham em mãos. Valdir, com sua experiência prática em mecânica, foi o primeiro a se aprofundar nos desenhos técnicos. Ele manuseava os esquemas com reverência, passando os dedos sobre as linhas precisas e as anotações caligráficas que preenchiam as margens de cada folha. A cada novo desenho, sua fascinação aumentava. Ele reconhecia ali uma engenhosidade que ia muito além do seu próprio conhecimento, uma maestria técnica que parecia pertencer a uma era mais avançada, ou talvez a um gênio solitário. Os esquemas detalhavam motores com configurações incomuns, sistemas de transmissão inovadores e componentes que Valdir nunca havia visto em nenhum catálogo ou manual de sua época. As peças raras de motores encontradas no cofre eram protótipos em miniatura ou componentes-chave dessas invenções, feitas com uma precisão e um acabamento que impressionavam. Valdir notou a qualidade do metal, a ausência de rebarbas, a funcionalidade aparente de cada peça, mesmo que ele não soubesse exatamente como elas se encaixavam no todo. Pedroca, por sua vez, com sua mente jovem e curiosa, absorvia cada detalhe, fazendo perguntas e apontando características que Valdir, por vezes, só percebia após uma segunda análise. A interação entre eles era de um mestre e seu aprendiz, ambos imersos na complexidade e beleza daquelas criações. Aos poucos, a verdadeira dimensão do achado começou a se revelar. Entre os desenhos e as peças estavam os documentos que Valdir identificou como moldes de patentes industriais, datados em sua maioria de 1950. Ele sabia o que era uma patente, um registro legal que garantia a um inventor os direitos exclusivos sobre sua criação. O fato de esses documentos estarem ali, escondidos, significava que as invenções eram reais e, em algum momento, foram consideradas dignas de proteção legal. Valdir percebeu que não se tratava de meras velharias ou rascunhos sem valor. Eram criações originais, algumas potencialmente inéditas e revolucionárias, que poderiam ter mudado a indústria automobilística ou energética da época, mas que, por alguma razão, permaneceram no esquecimento. A família começou a sonhar. Nina, embora mais contida, via nos olhos de Valdir e Pedroca a centelha de uma nova esperança. As patentes poderiam representar não apenas a realização do sonho da oficina, mas uma segurança financeira que eles nunca tiveram. Contudo, junto com a esperança, veio o peso da responsabilidade.
O que fazer com aquilo? Como proteger algo tão valioso e ao mesmo tempo tão misterioso? A magnitude da descoberta era avassaladora, e Valdir sentia que estavam diante de algo que poderia ser uma bênção ou uma maldição. A notícia do movimento no celeiro e, em menor grau, do achado, chegou aos ouvidos de seu Itamar. O velho vizinho, que antes soltava frases enigmáticas, agora observava a família com uma intensidade maior. Um dia, ao passar perto do celeiro e ver Valdir e Pedroca novamente debruçados sobre os documentos, ele parou. Seus olhos, que pareciam ver através do tempo, fixaram-se em Valdir. O passado sempre volta para quem o procura, Valdir, disse seu Itamar, com uma voz rouca e grave, sem revelar mais nada, mas com um tom que não era de aviso, e sim de constatação. Suas palavras, mais uma vez, plantaram uma semente de mistério e uma premonição de que as descobertas de Valdir eram apenas o começo de uma história muito mais complexa e profunda. Valdir sentiu um arrepio. As palavras de seu Itamar ecoavam em sua mente, reforçando a sensação estranha que o celeiro lhe transmitia desde que começaram a cavar. Era como se o lugar estivesse vivo com a história, respirando segredos guardados por décadas. A princípio, o cofre e seu conteúdo eram apenas um achado curioso, mas agora, com a percepção do valor das patentes e as insinuações de seu Itamar, a situação ganhava contornos de algo maior. Valdir começou a ter a certeza de que aquele achado não traria apenas fortuna, mas também problemas. A responsabilidade de proteger aqueles documentos, que agora pareciam carregar um legado e um perigo oculto, tornou-se sua prioridade. Ele decidiu guardar os papéis em um local seguro, longe dos olhos curiosos, sentindo que o futuro de sua família e o segredo do celeiro estavam intrinsecamente ligados. A tensão começava a crescer, e Valdir sabia que precisaria de toda a sua sagacidade para navegar pelos mistérios que o celeiro ainda guardava. As preocupações de Valdir com a segurança dos documentos recém-descobertos mal haviam se assentado quando a natureza trouxe um novo e dramático capítulo à história do celeiro. Naquela tarde, o céu sobre o interior de Goiás começou a escurecer de forma incomum. Nuvens carregadas de um cinza-chumbo profundo avançavam rapidamente, engolindo o azul e prenunciando uma das violentas trovoadas típicas da região. O ar ficou pesado e opressivo, com um silêncio estranho que antecede a fúria dos elementos. Distantes, os primeiros trovões começaram a ressoar, um aviso grave que se aproximava a cada minuto. Valdir, Nina e Pedroca estavam no celeiro, tentando organizar os achados do cofre e proteger os papéis, que agora estavam guardados em um baú improvisado. A fragilidade da estrutura do celeiro, já uma preocupação constante, tornou-se ainda mais evidente com a mudança brusca no clima. O vento começou a soprar com força crescente, fazendo as tábuas soltas rangerem e as telhas chacoalharem de forma alarmante. A chuva, inicialmente fina, logo se transformou em uma torrente implacável, batendo contra as paredes e inundando o chão de barro em alguns pontos. Raios cortavam o céu em flashes brancos e azuis, seguidos por estrondos que faziam o celeiro inteiro tremer. A família de Valdir se abrigou no canto mais seguro que encontraram, observando com apreensão a fúria da tempestade, temendo que a velha estrutura não resistisse. De repente, um raio mais forte que os anteriores atingiu uma árvore alta e solitária nas proximidades do celeiro, ou talvez a própria estrutura, com uma força assustadora. Um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, seguido por um ruído de madeira estalando e se partindo. A família gritou em susto. Parte do telhado do celeiro, já comprometido pelo tempo e pela negligência, cedeu sob o impacto, desabando com um baque seco e levantando uma nuvem de poeira e detritos. Por alguns segundos, o caos dominou o espaço,
Quando a poeira começou a baixar e o som da chuva parecia um pouco menos intenso, Valdir levantou-se, o coração disparado, para avaliar os danos. Foi nesse momento, em meio à destruição parcial, que seus olhos foram atraídos para algo incomum. O colapso do telhado havia exposto uma seção de antigas vigas de madeira que antes estavam ocultas pela cobertura e pela poeira acumulada ao longo das décadas. Na superfície dessas vigas, Valdir notou inscrições e entalhes que pareciam ter sido feitos à mão, com uma técnica rudimentar, mas deliberada. Não eram simples marcas de cupim ou desgaste natural. Eram símbolos, letras e números gravados na madeira escura. Pedroca, que se aproximou do pai, também percebeu as marcas e apontou para elas, com o rosto ainda pálido pelo susto. Com uma lanterna, Valdir e Pedroca examinaram as inscrições. A princípio, eram apenas formas enigmáticas, mas à medida que limpavam a poeira e a umidade, algumas palavras e datas começaram a se tornar legíveis. Havia símbolos que Valdir associou a antigos movimentos de resistência e datas que claramente remetiam ao período da ditadura militar no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980. Não eram apenas rabiscos, mas mensagens codificadas, talvez senhas ou referências a eventos específicos daquele tempo sombrio. A narrativa se desdobrava. O celeiro, com sua fachada humilde e sua localização isolada, não era apenas um esconderijo para invenções. Ele havia servido como uma oficina clandestina, um refúgio secreto para mentes inovadoras que, por alguma razão, operavam à margem da lei ou do regime estabelecido. Era um local onde ideias podiam florescer longe dos olhos vigilantes do poder, talvez até mesmo ideias que desafiavam o status quo. A descoberta das inscrições nas vigas mudou completamente a perspectiva de Valdir sobre o celeiro e as patentes. Não se tratava apenas de um achado arqueológico de engenharia, mas de um local com uma história de resistência, de segredos guardados a 7 chaves e de um perigo muito mais profundo do que ele poderia ter imaginado. O celeiro, que antes representava um sonho de futuro, agora revelava um passado complexo e potencialmente perigoso. A família sentiu um arrepio, uma mistura de fascínio e apreensão. Aquele lugar, que parecia apenas um amontoado de madeira e barro, era na verdade um testamento vivo de uma época turbulenta. A pergunta ecoava na mente de Valdir: o que mais aquele celeiro guardava? Que outras histórias, que outros perigos estavam escondidos em suas paredes e em seu solo? A tempestade externa havia revelado uma tempestade histórica interna, e Valdir sabia que a jornada para desvendar todos os segredos do celeiro estava apenas começando. As preocupações de Valdir com a segurança dos documentos recém-descobertos mal haviam se assentado quando a natureza trouxe um novo e dramático capítulo à história do celeiro. Naquela tarde, o céu sobre o interior de Goiás começou a escurecer de forma incomum. Nuvens carregadas de um cinza-chumbo profundo avançavam rapidamente, engolindo o azul e prenunciando uma das violentas trovoadas típicas da região. O ar ficou pesado e opressivo, com um silêncio estranho que antecede a fúria dos elementos. Distantes, os primeiros trovões começaram a ressoar, um aviso grave que se aproximava a cada minuto. Valdir, Nina e Pedroca estavam no celeiro, tentando organizar os achados do cofre e proteger os papéis, que agora estavam guardados em um baú improvisado. A fragilidade da estrutura do celeiro, já uma preocupação constante, tornou-se ainda mais evidente com a mudança brusca no clima. O vento começou a soprar com força crescente, fazendo as tábuas soltas rangerem e as telhas chacoalharem de forma alarmante.
A chuva, inicialmente fina, logo se transformou em uma torrente implacável, batendo contra as paredes e inundando o chão de barro em alguns pontos. Raios cortavam o céu em flashes brancos e azuis, seguidos por estrondos que faziam o celeiro inteiro tremer. A família de Valdir se abrigou no canto mais seguro que encontraram, observando com apreensão a fúria da tempestade, temendo que a velha estrutura não resistisse. De repente, um raio mais forte que os anteriores atingiu uma árvore alta e solitária nas proximidades do celeiro, ou talvez a própria estrutura, com uma força assustadora. Um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, seguido por um ruído de madeira estalando e se partindo. A família gritou em susto. Parte do telhado do celeiro, já comprometido pelo tempo e pela negligência, cedeu sob o impacto, desabando com um baque seco e levantando uma nuvem de poeira e detritos. Por alguns segundos, o caos dominou o espaço. Quando a poeira começou a baixar e o som da chuva parecia um pouco menos intenso, Valdir levantou-se, o coração disparado, para avaliar os danos. Foi nesse momento, em meio à destruição parcial, que seus olhos foram atraídos para algo incomum. O colapso do telhado havia exposto uma seção de antigas vigas de madeira que antes estavam ocultas pela cobertura e pela poeira acumulada ao longo das décadas. Na superfície dessas vigas, Valdir notou inscrições e entalhes que pareciam ter sido feitos à mão, com uma técnica rudimentar, mas deliberada. Não eram simples marcas de cupim ou desgaste natural. Eram símbolos, letras e números gravados na madeira escura. Pedroca, que se aproximou do pai, também percebeu as marcas e apontou para elas, com o rosto ainda pálido pelo susto. Com uma lanterna, Valdir e Pedroca examinaram as inscrições. A princípio, eram apenas formas enigmáticas, mas à medida que limpavam a poeira e a umidade, algumas palavras e datas começaram a se tornar legíveis. Havia símbolos que Valdir associou a antigos movimentos de resistência e datas que claramente remetiam ao período da ditadura militar no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980. Não eram apenas rabiscos, mas mensagens codificadas, talvez senhas ou referências a eventos específicos daquele tempo sombrio. A narrativa se desdobrava. O celeiro, com sua fachada humilde e sua localização isolada, não era apenas um esconderijo para invenções. Ele havia servido como uma oficina clandestina, um refúgio secreto para mentes inovadoras que, por alguma razão, operavam à margem da lei ou do regime estabelecido. Era um local onde ideias podiam florescer longe dos olhos vigilantes do poder, talvez até mesmo ideias que desafiavam o status quo. A descoberta das inscrições nas vigas mudou completamente a perspectiva de Valdir sobre o celeiro e as patentes. Não se tratava apenas de um achado arqueológico de engenharia, mas de um local com uma história de resistência, de segredos guardados a 7 chaves e de um perigo muito mais profundo do que ele poderia ter imaginado. O celeiro, que antes representava um sonho de futuro, agora revelava um passado complexo e potencialmente perigoso. A família sentiu um arrepio, uma mistura de fascínio e apreensão. Aquele lugar, que parecia apenas um amontoado de madeira e barro, era na verdade um testamento vivo de uma época turbulenta. A pergunta ecoava na mente de Valdir: o que mais aquele celeiro guardava? Que outras histórias, que outros perigos estavam escondidos em suas paredes e em seu solo? A tempestade externa havia revelado uma tempestade histórica interna, e Valdir sabia que a jornada para desvendar todos os segredos do celeiro estava apenas começando. A notícia do achado no celeiro, antes restrita aos sussurros dos vizinhos curiosos, começou a se espalhar pela pequena cidade de Goiás com uma velocidade alarmante. Não demorou para que a história, misturando fatos e especulações sobre papéis velhos e tesouros escondidos,
chegasse a ouvidos que não eram bem intencionados. De repente, pessoas estranhas com carros que não pertenciam à região e olhares que não se desviavam começaram a aparecer na redondeza do celeiro. Eles paravam na estrada, observavam a propriedade de Valdir por longos minutos e, às vezes, até se aproximavam, fazendo perguntas disfarçadas sobre a reforma, sobre o que Valdir havia encontrado, sempre com um tom casual que não enganava o mecânico. As ameaças, inicialmente veladas, tornaram-se mais frequentes e diretas. Valdir e sua família começaram a receber cartas anônimas, escritas em papel sem identificação, com mensagens vagas, mas carregadas de um tom intimidatório. As cartas sugeriam que eles esquecessem o que encontraram e que certos segredos deveriam permanecer enterrados, insinuando um conhecimento profundo sobre o conteúdo das patentes. O telefone da casa de Valdir, antes um aparelho que só tocava para chamadas de trabalho ou familiares, passou a receber ligações estranhas. Ao atender, Valdir ouvia apenas o silêncio ou uma respiração pesada antes que a ligação fosse abruptamente encerrada. Esses incidentes, que ocorriam principalmente à noite, minavam a paz da família e aumentavam a sensação de que estavam sendo vigiados. A vigilância se tornou ainda mais explícita. Carros escuros e desconhecidos eram vistos estacionados nas proximidades do celeiro durante a noite, seus ocupantes, figuras sombrias, observando a casa de Valdir. A luz de lanternas era por vezes avistada rondando a propriedade. A família sentia o cerco apertar. Nina, que antes era o pilar de apoio silencioso, agora demonstrava uma ansiedade crescente, preocupada com a segurança dos filhos. Pedroca, por sua vez, sentia o medo, mas também uma raiva crescente e um desejo de proteger o pai e o legado que haviam descoberto. Diante da escalada das ameaças, Valdir, Nina e Pedroca se viram numa corrida contra o tempo para entender e proteger as patentes. Eles passavam horas analisando os documentos, tentando decifrar não apenas os esquemas técnicos, mas também o contexto histórico por trás das inscrições nas vigas. A revelação de que o celeiro fora uma oficina clandestina durante o regime militar adicionava uma camada de perigo e complexidade, sugerindo que os interessados nos documentos poderiam ter ligações com um passado sombrio e influente. O medo de perder tudo o que haviam conquistado, desde o sonho da oficina até a própria segurança da família, tornou-se uma realidade palpável. Eles precisavam decidir em quem confiar, se podiam procurar as autoridades sem se expor ainda mais, e como agir para salvaguardar o tesouro e a integridade de sua vida. Valdir, um homem de princípios simples e uma vida pautada pela honestidade e pelo trabalho duro, via-se agora lançado em um mundo de segredos, ameaças e ganância. O dilema era excruciante. A descoberta que prometia a realização de seu sonho de uma oficina digna e um futuro melhor para seus filhos havia se transformado em uma fonte de perigo constante. Ele questionava se a potencial fortuna ou o resgate de um legado valiam o preço da paz e da segurança de sua família. Noites insones eram passadas em profunda reflexão, com o peso da responsabilidade esmagando-o. O rosto de Valdir, antes marcado apenas pela fadiga do trabalho, agora exibia a tensão de uma preocupação constante. Apesar do desespero que por vezes o assaltava, sua determinação em proteger o legado de engenhosidade e a honra de sua família e, acima de tudo, a segurança de Nina e seus filhos endureceu. Ele sabia que não poderia recuar, pois o celeiro e seus segredos agora faziam parte de sua história, e ele lutaria para garantir que o passado não destruísse o futuro que tanto almejava. Em meio à crescente onda de ameaças e à pressão constante,
Valdir Moura, Nina e Pedroca redobraram seus esforços para decifrar o emaranhado de documentos e desenhos técnicos. Eles compreendiam que a única forma de enfrentar os perigos que os cercavam era entender a fundo o valor e a história por trás do que haviam encontrado. Noites a fio, a família se debruçava sobre os papéis amarelados, iluminados por uma lamparina, tentando montar as peças de um quebra-cabeça que se mostrava cada vez mais complexo e perigoso. Valdir, com sua mente prática, buscava padrões nos esquemas de engenharia, enquanto Pedroca, com sua visão mais aguçada, tentava identificar detalhes que pudessem ter passado despercebidos. Foi durante uma dessas sessões noturnas, enquanto Valdir examinava um dos desenhos mais antigos e complexos, um esquema detalhado de um motor que parecia desafiar as leis da física da época, que ele notou um detalhe peculiar. No canto inferior direito da folha, quase apagado pelo tempo e pela umidade, havia um traço, uma marca que não era uma assinatura convencional, mas um símbolo estilizado, uma espécie de monograma gravado com precisão. O coração de Valdir deu um salto. Aquela marca, aquela caligrafia, remetia a algo de sua infância, a uma memória distante e quase esquecida. Ele sentiu uma familiaridade estranha, um reconhecimento intuitivo que ia além da lógica. Era como se ele já tivesse visto aquilo antes, em outro contexto, há muito tempo. Perturbado por essa sensação, Valdir decidiu que precisava de respostas que os documentos sozinhos não poderiam fornecer. As palavras enigmáticas de seu Itamar, o velho vizinho, voltaram à sua mente. Itamar parecia carregar consigo as histórias do celeiro e da região, e Valdir sentiu que o momento de buscar sua ajuda havia chegado. Na manhã seguinte, Valdir foi à casa de seu Itamar. O velho, que já havia percebido a gravidade da situação da família Moura, com os carros estranhos e a tensão no ar, recebeu Valdir com uma seriedade incomum. Ao ver os desenhos e a marca que Valdir apontava, os olhos de seu Itamar se encheram de uma emoção contida. Ele finalmente decidiu que era hora de revelar o que sabia. Com uma voz carregada de memórias, seu Itamar começou a narrar. Ele contou que o celeiro, muito antes de ser abandonado, fora um local de intensa atividade. Não era apenas um depósito, mas uma oficina secreta. E o homem que a utilizava, o gênio por trás daquelas invenções, era ninguém menos que o avô de Valdir, um homem chamado João Moura. A verdade chocante atingiu Valdir com a força de um raio. Um dos desenhos mais importantes, o motor revolucionário que Valdir tanto admirava pela sua engenhosidade, era obra de seu próprio avô. Seu Itamar explicou que João Moura era um inventor brilhante, muito à frente de seu tempo. Um verdadeiro visionário que, no isolamento do interior de Goiás, concebia máquinas e sistemas que poderiam ter mudado o curso da indústria. A revelação completa desdobrou-se. O avô de Valdir, João Moura, não era apenas um inventor, mas um homem injustiçado. Suas criações, incluindo o motor revolucionário e outros projetos que estavam no cofre, foram roubadas por uma poderosa multinacional. A empresa, que operava com métodos questionáveis, descobriu o trabalho de João através de espionagem industrial, ou talvez de uma traição de alguém próximo. Eles se apropriaram de suas ideias, registraram as patentes em seu próprio nome e relegaram João ao esquecimento. A história de seu Itamar detalhava como João Moura, após ter suas invenções pilhadas e sua reputação manchada, foi reduzido à pobreza e à amargura. Ele tentou lutar, mas a influência e o poder da multinacional eram esmagadores. Desiludido, João se retirou para o celeiro, seu último refúgio. Ali, ele continuou a desenvolver suas ideias em segredo, aprimorando suas invenções e guardando os documentos originais, as provas de sua autoria, no cofre que Valdir havia encontrado. O celeiro, com sua fachada humilde e sua história clandestina, era, na verdade,
o último bastião do legado de João Moura, o esconderijo de sua obra e de sua memória, um testamento silencioso de sua genialidade e da injustiça que sofreu. A dor da injustiça sofrida por seu avô misturou-se à alegria da redescoberta. Valdir não estava mais apenas protegendo patentes valiosas ou buscando um futuro para sua família. Ele estava resgatando a honra e a história de seu próprio sangue, limpando o nome de um inventor que havia sido roubado e esquecido. O achado agora tinha um significado muito mais profundo e pessoal. Era um propósito de redenção. Aquele celeiro, que um dia foi o esconderijo do sofrimento e da genialidade de seu avô, agora se tornava o palco para a restauração de uma verdade, a celebração de um legado familiar que havia sido silenciado por décadas. Com essa nova compreensão, a determinação de Valdir se fortaleceu. Ele sabia que a luta seria árdua, mas agora ele não estava sozinho. Ele carregava consigo a força e a memória de seu avô, e isso lhe dava a coragem necessária para enfrentar qualquer obstáculo que se apresentasse. Com a verdade sobre a autoria de seu avô em mãos, Valdir Moura não estava mais sozinho contra as ameaças. A revelação de seu Itamar, somada às evidências documentais do cofre e às inscrições nas vigas do celeiro, forneceu a Valdir a base sólida de que precisava. Ele procurou um advogado na capital, especializado em propriedade intelectual e história, que se interessou profundamente pelo caso. O advogado, impressionado com a história de injustiça e o valor das patentes, ofereceu assistência, percebendo o potencial de um resgate histórico e legal significativo. A luta para assegurar a posse das patentes e provar a autoria de João Moura foi complexa e exigiu determinação. O advogado de Valdir iniciou um processo de validação das patentes, confrontando os registros da multinacional que havia se apropriado das invenções. A investigação revelou inconsistências nos registros da empresa e a fragilidade de suas reivindicações, especialmente diante dos desenhos originais e dos moldes de patentes encontrados no celeiro, que incluíam datas e detalhes técnicos que antecediam os registros da corporação. Ao mesmo tempo, a exposição da história do celeiro como uma oficina clandestina durante o regime militar, com o auxílio de historiadores locais que se envolveram no caso, adicionou uma camada de proteção pública à família. A imprensa regional, ao tomar conhecimento da saga de Valdir e do legado de seu avô, começou a divulgar a história, transformando a luta de Valdir em um caso de interesse público. Essa visibilidade dificultou a ação dos indivíduos que o ameaçavam, que preferiram recuar diante da atenção da mídia e da justiça. A pressão legal e moral se tornou insustentável para os oponentes, que gradualmente cessaram suas investidas, deixando a família Moura em paz. Valdir, no entanto, não buscava o enriquecimento pessoal. A redenção da memória de seu avô e a transformação de sua própria realidade eram os verdadeiros motores de suas ações. Após um longo processo legal, ele conseguiu a restituição da autoria das patentes de João Moura. Em seguida, Valdir tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Ele decidiu vender as patentes recuperadas. Não para a multinacional que as havia roubado, mas para empresas de tecnologia e engenharia que reconheceram o valor intrínseco da inovação e a rica história por trás delas. Essas empresas se comprometeram a honrar o legado de João Moura, garantindo que suas invenções finalmente pudessem contribuir para o avanço tecnológico. A quantia obtida com a venda foi significativa, superando em muito o que Valdir e sua família jamais imaginaram possuir. Contudo, esse dinheiro não foi utilizado para luxos ou para uma vida de ostentação. Valdir tinha um propósito maior, um sonho que agora poderia ser concretizado. Com os recursos da venda das patentes, Valdir deu início à realização de seu maior anseio. Ele fundou a primeira escola técnica da cidade.
O local escolhido para a escola não poderia ser outro senão o próprio celeiro. A estrutura, antes em ruínas, foi completamente reformada e modernizada, mas mantendo a essência e a memória de sua história. As vigas, com as inscrições históricas, foram restauradas e preservadas como um memorial, um lembrete do passado de resistência e inovação. A Escola Técnica João Moura, nomeada em homenagem ao avô de Valdir, abriu suas portas para a comunidade. A escola oferecia cursos de mecânica automotiva, eletricidade e marcenaria, todos gratuitos, direcionados a jovens carentes da região. Valdir, com sua vasta experiência e paixão pelo ofício, tornou-se o principal instrutor, compartilhando seu conhecimento e sua ética de trabalho. Pedroca, agora um jovem adulto e um mecânico habilidoso, tornou-se seu braço direito, auxiliando nas aulas práticas e inspirando os alunos com sua própria jornada de aprendizado. O celeiro, que um dia fora um esconderijo de segredos e um local de injustiça, transformou-se em um farol de oportunidades, um centro de aprendizado e desenvolvimento para toda a comunidade. A história de Valdir Moura é um testemunho da força do legado familiar e da capacidade de um homem simples de transformar adversidades em oportunidades. Ambientada no coração do interior de Goiás, ela mescla a engenhosidade popular de um mecânico que remendava motores com arame com o mistério de um passado histórico turbulento e a emocionante reconciliação familiar. O celeiro, de um achado empoeirado, tornou-se o alicerce de um futuro próspero, não apenas para a família Moura, mas para toda uma geração de jovens que agora tem a chance de construir seus próprios sonhos. Se você gostou da história de Valdir, diga-nos de onde está falando nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar nossas histórias diárias de achados incríveis e descobertas misteriosas que mudam vidas para sempre.